Boa tarde, turma. A nossa lista de hoje é sobre poluição térmica, é a atividade 13. E vamos lá resolver as questões. A primeira, ela fala que a poluição térmica decorre do uso da água em sistemas de arrefecimento ou resfriamento, em indústrias, usinas termoelétricas ou centrais nucleares. Depois passa pelos sistemas de arrefecimento, a água é devolvida ao seu meio original, que são os rios, os lagos ou oceanos, com a temperatura muito superior àquela com a qual entrou no sistema. Assinale as alternativas que apresentam um dos principais problemas decorrentes da poluição térmica, que nada mais é justamente que você jogar um monte de água, uma grande quantidade de água, ao meio original, aos rios, aos lagos, aos oceanos, né? E afetar todo aquele ambiente, a fauna, a flora. Então, respondendo a questão, vamos lá. Há duas alternativas corretas. É a letra B e a letra C, gente. A letra B, ele fala que ocorre a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido, que consequentemente afeta os organismos aeróbicos. Vocês têm que ter em mente que uma leve oscilação na temperatura já é o suficiente para desestabilizar o sistema local. Imagine, né, a quantidade de água que as usinas termoelétricas, as centrais nucleares, as indústrias jogam no corpo d'água. São a temperaturas elevadíssimas. Então, se uma leve oscilação já desestabiliza o sistema local, imagine essas águas que são jogadas, né? E isso propicia o desenvolvimento de bactérias e fungos e afeta a taxa disponível de oxigênio, sendo esse inversamente proporcional à elevação da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é a taxa de oxigênio disponível. A letra C é a alteração da viscosidade e tensão superficial da água. A viscosidade também depende da temperatura. Por exemplo, o óleo de um motor é muito menos viscoso a temperaturas mais altas do que quando o motor está frio. E a tensão superficial da água diminui com o aumento da temperatura e com a quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas. Porque quanto maior é a quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas ali, maior o desenvolvimento de bactérias e fungos e, consequentemente, menor vai ser a taxa de oxigênio disponível no nosso meio. Justamente por haver o processo de fermentação, no qual essas bactérias elas consomem o oxigênio, enfim. Vocês podem perceber que esses três fatores, o oxigênio dissolvido, a viscosidade e a tensão superficial, elas estão diretamente ligadas com a temperatura e elas diminuem conforme a temperatura aumenta. Na segunda questão temos, baseado no texto sobre poluição térmica, qual o nome dado a uma das consequências ao meio ambiente que torna o ar das grandes cidades pesado e sufocante devido à formação de fumaça e neblina? A resposta é o smog. O smog ele ocorre em cidades muito populosas, por exemplo, São Paulo, que é uma foto da cidade aqui que eu trouxe para vocês, onde liberam para a atmosfera poluentes gasosos. Tá vendo essa neblina aqui? Isso aqui é o smog. Perto dessa superfície há uma grande concentração de gases tóxicos, gases poluentes, como o ozônio. O óxido de nitrogênio, o NO2, ele é liberado pela combustão dos carros.
Por isso que o smog ocorre principalmente em cidades muito populosas, em grandes centros urbanos. E ao entrar em contato com o oxigênio, que já está na nossa troposfera, ele acaba, através da reação química, gerando o ozônio, certo? Na imagem à direita, eu trouxe para que vocês consigam enxergar e entender melhor o que é o smog. Ele ocorre pela inversão térmica, em que uma camada de ar frio se forma abaixo da camada de ar quente, como mostra esta figura aqui. Visto que o ar frio é mais denso, os gases poluentes não se dissipam. Quando ele fala que ele é mais denso, ele é mais pesado, certo? Então, o vento, né, ele não consegue dissipar esses gases poluentes. Então, eles acabam ficando bastante concentrados perto da superfície. Então, há a formação de uma fumaça neblina, que é o nosso smog, que contém altas concentrações de gases poluentes e partículas sólidas. Na terceira questão, ele pergunta: quais as principais doenças ocupacionais causadas pela poluição térmica no ambiente de trabalho? A resposta correta é a letra A. Há várias doenças causadas pela exposição à temperatura elevada, como a desidratação, que é pela eliminação do suor em grande quantidade, a prostração térmica, que ocorre quando a quantidade de água ingerida é insuficiente para compensar a perda pela urina, suor e pelo ar exalado. Por isso que é bastante importante a gente sempre beber água, principalmente o lugar quente em que nós vivemos, né, justamente para poder evitar a desidratação, a prostração térmica. E também os problemas de pele, como o aumento de alergia, infecções na derme. Na quarta questão, temos, com base nas variações de entalpia associadas às reações a seguir, que são essas daqui, pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização do Na2 será igual a, e ele traz a reação global. Pessoal, dimerização é a transformação de um monômero, que é uma molécula pequena, nesse caso o NO2, em um dímero, uma molécula maior, que é esta daqui. E ele pede para a gente calcular a entalpia. Pessoal, a lei de Hess, ela permite calcular a variação de entalpia, que nada mais é que a quantidade de energia presente nas substâncias após sofrerem reações químicas. Eu trouxe a resolução passo a passo para que vocês consigam enxergar e entender melhor. No primeiro passo, a inversão da primeira equação, isso porque nosso óxido de nitrogênio ele precisa passar para o lado dos reagentes. Aqui ele já passou, né, por outro lado. Na questão vocês podem perceber que ele está nos produtos, ou seja, no nosso lado direito. Aqui, ó. E aqui ele passa para o lado esquerdo, que é o lado dos nossos reagentes. E conforme a equação global. Porque ele pede para a gente calcular a entalpia conforme a equação global. E na equação global, nosso NO2 está onde? Nos reagentes. Justamente por isso que tem que haver essa inversão na equação. Temos que lembrar que quando ocorre essa inversão, também nós invertemos o sinal. Ou seja, se ele era positivo, ele passa a ser negativo. Se ele era negativo, ele começa a ser positivo. No passo 2, observe que o nitrogênio aparece nos produtos e reagentes. E o mesmo acontece com 2 mols de oxigênio.
Aqui mostra, ó, nosso nitrogênio com oxigênio, ele está no lado direito, nossos produtos, e na segunda equação ele está nos reagentes. Isso permite que a gente corte essas duas equações para que assim consigamos chegar na equação global, que é o nosso objetivo, certo? No passo 3, a gente calcula a variação da entalpia, que é o que a nossa questão pede. A fórmula, que é a nossa lei de Hess, é esta daqui, ΔH igual a ΔH1, nossa primeira entalpia, igual a ΔH2, a nossa segunda, que são estas daqui. E chegamos ao resultado, menos 58. Pelo valor negativo de ΔH, nós também sabemos que trata-se de uma reação exotérmica. Se o valor fosse positivo, a reação seria endotérmica. Como ela é exotérmica, há liberação de calor. Na quinta questão, temos em um conversor analítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para a redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma delas, que é bastante importante, é esta daqui. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são, e aí ele traz as equações, pode-se afirmar que a reação é. Ele quer que a gente calcule a entalpia e diga, com base no resultado, se ela é uma reação exotérmica ou endotérmica. Vamos lá. Como a quarta questão é o mesmo esquema super fácil, nós vamos utilizar a lei de Hess para resolver o problema. Se eu inverter a mesma coisa da outra questão, a gente inverte a primeira equação para somar com a segunda e assim obter a equação global. Quando a gente inverte, a gente consegue quebrar, né, anular essas duas equações aqui, ó. Lembrando que quando se inverte uma equação, o ΔH muda de sinal. Somando as equações, somaremos também as entalpias. Aqui está a resolução da equação, em que o resultado foi menos 67,7. Os valores são estes daqui, certo? Super fácil. Como o ΔH deu negativo, quer dizer que liberou calor, ou seja, a nossa reação é uma reação exotérmica. Então, a resposta correta é a letra C. Exotérmica, libera calor e o valor é 67,7. Pessoal, ele não colocou o sinal negativo aqui porque quando ele diz como a reação é exotérmica, já subtende, já quer dizer que o sinal é negativo, certo? Assim como quando ele diz que a reação pode ser endotérmica, a gente já subtende que o sinal em frente ao número é positivo. Então, ele não coloca aqui na resposta o sinal. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender todas as questões e tenham uma boa terça-feira.